Para começar a ver mais, vamos de direito da família? Muitas responsabilidades e direitos chegam na vida das pessoas junto com a maioridade. No direito brasileiro, a emancipação do menor de idade é uma das formas de fazer com que adolescentes possam exercer os seus direitos civis antes de atingir os 18 anos. Nós vamos saber mais sobre isso com a advogada Tânia Brunelli de Oliveira, que atua no direito da família. Tânia está conosco aqui conectada. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Essa tarde chuvosa, né? Ai, pois é, né? Que chuva, né, Tânia? Muito chuvosa. Ô, Tânia, agora vamos lá. Primeiro, eu dei um breve conceito ali no início, mas eu queria que você conceituasse o que é a emancipação. A emancipação é o direito que o jovem, após os 16 anos, eles terem as responsabilidades civis, que sem essa emancipação eles não conseguiriam. Tem 3 tipos, né, hoje no nosso ordenamento de emancipação, que é a legal, a judicial e a voluntária. A legal seria o quê? Aquelas pessoas que por alguma determinação em lei têm direito à emancipação após os 18 anos. Quais são esses? Assim, um exemplo, por exemplo, pessoas que já se mantêm financeiramente, que têm alguma renda própria, pessoas que passam em concurso público ou que colam grau em faculdade são exemplos da emancipação. A outra emancipação é a judicial. E é quando? Quando os pais ou tutores dessa criança, o adolescente no caso, não entram num consenso sobre a emancipação e quem vai decidir é o juiz. E a outra forma, que é a forma quando os pais, né, de comum acordo, vão até o tabelionato e autorizam esse jovem a ter a emancipação, né? Bom, e o que precisa, então? São 3 tipos, né? Mas eu estava lendo sobre a emancipação voluntária. Ela entra dentro de qual campo desses que você explicou? O que precisa? Precisa da vontade dos 2 pais, né? Do pai e da mãe, dos genitores. Se não tem um pai ou a mãe, a ausência deles, tem que levar essa documentação. Eles vão, a primeira coisa, o que eu faço, né? Ir no tabelionato. Lá no tabelionato, com documentação simples, CPF, RG, CNH, tanto do menor quanto do pai e da mãe. E a certidão de nascimento desse adolescente, tá? Vão comparecer no cartório do domicílio, né? Onde a pessoa reside. E o próprio tabelião quem vai fazer. É um documento público. E é importante lembrar que depois de realizada essa emancipação, ela não pode mais voltar atrás. Então, vamos supor que hoje comparecem ao tabelionato e decidem, né, emancipar o filho. Após isso, ela não tem mais como cancelar essa emancipação. Ia ser uma pergunta minha, então já está respondida, não dá para voltar atrás. A finalidade, na prática, Tânia, a finalidade da emancipação é para quê? Assim, essa que o pessoal quer, que os pais querem? Olha, basicamente para quê? Para conseguirem esses adolescentes gerirem a parte civil, sem ser assistido pelos pais, né? Geralmente comum quando? Quando esse adolescente já tem uma empresa, para não ter que sempre o pai tá tendo que assinar em nome dele. Quando eles precisam viajar muito por causa da profissão deles, não precisam de autorização, porque como a gente sabe, para mudar de estado ou país até mesmo, precisaria da autorização dos pais. Nesse caso não precisaria. Para casar, muita gente também faz para casar. Enfim, tem N motivos que levam à necessidade, né? Tânia, eu dei um caso lá no começo do programa, na manchete, jovem que é revoltadinho. Eu quero ir no show, meus pais não deixam, eu quero dirigir já com 16. Isso vai poder? Isso, por exemplo, é só por causa disso ele consegue a emancipação, o próprio jovem? Não, Gisele, o que acontece? Tudo que tem lei específica que depende dessa maioridade, como é o caso de dirigir, não é permitido pela emancipação. Então, realmente, a emancipação serve somente para atos cíveis, que a gente chama, que é assinar um contrato, que é casar, que é viajar sozinho, que são coisas que ele dependeria de uma supervisão para ter validade esse ato, e com a emancipação não tem mais essa necessidade. Agora, dirigir não tem, comprar bebida alcoólica, cigarro, enfim, tudo que tem uma lei específica que exige a maioridade, a emancipação não permite. Trabalhar, então, pode, né?
Pode, com certeza. Tá. Pode ter empresa. Tá, tem uma outra perguntinha. Jovem emancipado perde direito à pensão alimentícia e aguarda ficar com quem, sabe, nessa questão? Assim, é bem recorrente isso, inclusive pais que querem emancipar os filhos para não terem mais a obrigatoriedade da pensão. Realmente, com a emancipação, pode-se dizer que seria cancelada essa obrigatoriedade, né? Só porque não necessariamente. Por quê? Porque os pais têm dever de cuidado desses filhos, então eles poderiam pedir, caso necessidade, alimentos, não em virtude da menoridade, mas sim da necessidade dessa ligação entre pais e filhos. Tânia, foi demais a sua entrevista, né? Eu acho que deu para orientar, não dá para voltar atrás, não é bem assim, né, gente? Não é o jovem, vou me emancipar para poder fazer tudo que eu quero. Não é bem assim. Tânia, foi demais. Eu quero você outras oportunidades aqui no programa, tá bom, querida? Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Foi um prazer. Valeu, tchau, tchau. São os nossos especialistas aqui no Ver Mais.